Como, como fazer para perdoar um estupro cometido pelo próprio pai quando só tinha 12 anos? E até hoje não consigo perdoar. O que você poderia dizer para a nossa irmã que está nos ouvindo, Jorge? Uma boa noite para você. Indiscutivelmente é um drama muito profundo, porque ninguém espera receber isso da pessoa que teria a responsabilidade de nos cuidar, ainda mais numa idade desse tipo. Então, isso de certa maneira machuca muito e deixa feridas muito profundas dentro de nós, porque desconstrói uma série de imagens que a gente tem dentro da nossa mente, do pai como protetor, cuidador, guardador, que se desconstrói completamente. E essa desconstrução da imagem do pai acaba, de certa maneira, desconstruindo valores muito importantes dentro de nós, na questão do afeto. Dificuldades para que a gente consiga manter afetos no futuro, relacionamentos ficam conflituados, nossa mente fica confusa, nós começamos a achar que temos culpa, transferimos a culpa para nós, para tentar justificar o que está acontecendo. Todos esses fenômenos são plenamente esperados em situações como essa. Então, na hora que a gente atravessa um fenômeno como esse, e que indiscutivelmente é muito doloroso, é muito importante que a gente faça uma reflexão de que, primeiro ponto, mais importante do que o mal que fizeram a mim, é o que eu fiz comigo mesmo com o mal que me fizeram. Eu vou repetir. Mais importante do que o mal que fizeram a mim, é o que eu mesmo fiz com o mal que os outros me fizeram. Isso tem a ver com a decisão que a gente toma diante dos males que nos acometem. Nós, às vezes, estamos tomados por uma série de dores que as pessoas nos produzem, e a maneira como a gente reage ao processo de dor que nos fazem sofrer é mais significativo para nós do que aquilo que os outros nos fizeram. Então, você precisa cuidar da sua história, porque a história da pessoa que agiu dessa forma, ela já está desenhada. A gente não precisa, no dizer da doutrina espírita, se vestir de justiceiros, de tentar trazer para nós a responsabilidade de aplicadores da lei de causa e efeito, porque não compete a nós essa tarefa. Essa tarefa compete à lei. A lei de Deus possui mecanismos muito profundos e dolorosos demais, que alcançam todos nós quando cometemos algum deslize, algum desequilíbrio. Quando nós erramos em alguma área e nós não conseguimos corrigir essa nossa falta, nós nos inscrevemos diante da lei de causa e efeito para passarmos por experiências que vamos precisar para poder nos educar. Independente do que as vítimas tenham que fazer, a lei cuida disso sozinho. A lei possui mecanismos. Quando a gente vê tanto sofrimento na história da humanidade, você diz, meu Deus, quanta dor, quanto sofrimento, por que tudo isso? Olha para trás e vê o que a história já nos apresenta de sofrimento no passado, para que a gente possa entender por que tanto sofrimento no presente. Da mesma forma, quando eu vejo condutas tão equivocadas no hoje, quando eu vejo tantos desequilíbrios no hoje, não é de nós nos admirarmos no futuro, em função dos sofrimentos que a humanidade e os indivíduos em particular deverão experimentar em função das histórias que eles trazem do ontem. Então, quem cometeu isso com você, esse que realizou isso, ele já está inscrito na lei de Deus para as consequências que são naturais. Não é necessário que ninguém tome nenhuma ação nesse sentido. Porque se nós tomarmos alguma ação, nós nos emaranhamos na lei e acabamos nos aproximando desnecessariamente de pessoas que a gente não quer a proximidade. Então, o primeiro ponto é não se vingar, não procurar uma desforra como se isso fosse saciar as nossas almas. A vingança, ela tem uma característica muito interessante. Ela dá um prazer muito grande
nos primeiros dias. Depois a gente descobre que não mudou nada. O peso no coração continuou o mesmo. Então a primeira coisa a fazer é não trabalhar no sentido de se vingar, porque a lei possui mecanismos para fazer isso. Se a gente se aproxima, a gente se inscreve junto com o outro para histórias do amanhã. Então, a primeira coisa é não se vingar. A segunda é não permitir com que essa história dificulte os nossos relacionamentos para o futuro, que isso, de certa maneira, desconstrua a chance de eu ser feliz. Desconstrua a possibilidade de eu encontrar alguém que me ame, em quem eu possa confiar, em quem eu possa depositar afeto legítimo e acreditar no afeto legítimo de alguém. Nós não podemos deixar com que essas experiências roubem de nós a serenidade de espírito, roubem de nós a paz que a gente precisa ter para as histórias que a gente tem para viver. Nós temos um lar para construir, uma família para viver, muitas vezes filhos. Às vezes a gente não tem filhos, mas às vezes a gente tem uma história com filhos, com um parceiro, a gente vai ter alguém para dividir a existência. E tudo isso precisa estar razoavelmente bem trabalhado para que você consiga ter uma saúde emocional para lidar com essas histórias que a gente vai ter que desenvolver. E se isso do passado continua vivendo de maneira muito intensa, pode dificultar o nosso processo. Então, a gente precisa fazer um esforço para garantir que a gente viva o nosso presente e viva o nosso futuro, e não viva só do nosso passado, pensando naquilo que aconteceu, porque o equívoco do outro a gente não tem que trazer para nós, porque a falha do outro pertence ao outro. Não deixar com que isso mine a possibilidade de nós sermos felizes. Diante disso, portanto, a gente precisa cuidar de duas coisas, considerado esses dois pontos: a não vingança e a gente se equilibrar para a história que a gente tem para fazer. Duas coisas são muito importantes. Primeira delas, a gente precisa procurar um terapeuta para conversar. Porque às vezes essas histórias elas precisam ser faladas para a gente esvaziar. Porque quando a gente não esvazia, a gente leva uma existência inteira carregando esse peso dentro de nós. Carregando às vezes até culpas, interpretações equivocadas do que tem acontecido, como se nós fôssemos os responsáveis. Se isso não for machucar você demais, se você tiver condição de poder fazer isso, ter um terapeuta era interessante, para poder conversar, se expor, colocar sua dor, chorar, fazer contato com a sua própria história, para que isso diminua, porque às vezes isso infla, que fica muito grande, mas dentro só tem uma história que já não existe mais. A gente está vivendo demais o passado e está deixando de ver o presente. O passado está inchando dentro da nossa vida e ocupando os espaços do presente. O presente está ficando pequenininho porque o passado está nos comprimindo. A prática de uma terapia tem o poder de furar essa bolha e fazer com que isso diminua de tamanho, para que o presente tenha espaço, para que a nossa mente não fique sempre soluçando sobre aquilo que aconteceu, lamentando a nossa própria história, mas consiga entender que isso, apesar de grave e muito significativo, precisa ter a dimensão que tem que ter para que o presente consiga ser vivido e não seja usurpado por um passado infeliz. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é difícil, que eu vou lhe pedir, mas precisa ser feito. Você precisa retirar a mágoa que você tem. Difícil que eu vou falar, mas eu tenho que lhe dizer, você precisa trabalhar o perdão. Trabalhar o perdão não significa que você tenha que necessariamente dizer que nada existiu. Isso não é perdão. Perdão não é dizer que as coisas não acontecem. Não, isso não é nada, vamos colocar uma pedra em cima disso. Isso não é perdão. O perdão vai acontecer quando você conseguir contar essa história sem chorar. Quando você falar sobre isso sem se emocionar, é porque ela terá passado. Enquanto você chorar, se emocionar, ficar incomodado, abatimento cardíaco alterado, é sinal de que a história ainda não é passado, a história ainda é presente. E isso é ruim, porque ela fica presente em nós. A estratégia para que ela passe
É a terapia para que você consiga dar a dimensão exata e perdoar. Perdoar porque ele é digno de pena. Ele é uma alma profundamente infeliz, coitado. E ele está entregue às suas próprias histórias. Porque se você não perdoar, você vai carregá-lo dentro de si como se ele fosse uma sombra que você arrastasse. Imagina um caracol que arrasta a casa para onde vai? É assim que a gente fica quando não perdoa. Nós carregamos uma tralha imensa nas costas, nos arrastamos no mundo, um piano nas nossas costas, porque a gente acha que tem que carregar isso dentro de nós. Perdoar não significa dizer que o que ele cometeu não é errado. Perdoar é diferente. Perdoar é dizer que você não tem ódio dele, que você quer que ele siga a vida dele, quer que ele continue a história dele. Às vezes a gente não consegue mais se relacionar, não consegue mais se encontrar, não consegue falar. Se isso estiver acontecendo, não se violente por conta disso. Não é necessário que você tenha que procurar a pessoa para falar. Se você não está com dificuldade, aguarde um pouco mais. Não precisa. Se ele já desencarnou, ore por ele. Ele está precisando muito de oração. E por que eu digo para você que é importante que você perdoe? Porque as nossas histórias, elas não terminam no túmulo. Eu não quero você infeliz dali para frente. As nossas vidas continuam. A vida após a morte é uma realidade. A hora que ele desencarnar, ele continuará vivo. E quando você desencarnar, você vai continuar viva. E a história do futuro de vocês tem a ver com o que você vai fazer. Se você guardar ódio, guardar mágoa, se você guardar muito rancor, você aumenta a possibilidade de tê-lo perto de você numa próxima existência. E isso não é legal. Não necessariamente na mesma condição que ele já foi. Ele pode não vir mais na mesma condição. Ele pode vir como irmão, ele pode vir como filho, ele pode vir em outras situações, para que ele não tenha mais a ascendência sobre você numa próxima existência, porque ele falhou nesse sentido. Mas o melhor nesse momento, em função das feridas, é que esse reencontro não acontecesse agora. Se tiver que acontecer, que ele seja mais para frente, num período já mais resolvido em termos de sentimento. Então, o ideal nesse caso é a gente fazer um esforço para retirar a mágoa, o ódio, e olhá-lo como um doente, como uma pessoa infeliz, que precisa de misericórdia, que ele não é, na verdade, o perverso. Ele é a alma infeliz que não soube considerar os valores que ele tinha para viver. E exercitando isso, talvez você consiga libertar a sua alma desse processo e reduzir a chance do reencontro. Se esse reencontro tiver que acontecer, que ele seja bem lá na frente, quando as emoções já estiverem bem mais pacificadas. Mas para isso você precisa trabalhar a emoção e cuidar da mágoa, do ressentimento e até do próprio ódio, para que o desamor não tome conta dos seus dias. O desamor atrai as almas e pode fazer o que a gente não deseja, que é um reencontro com aquelas pessoas que a gente não gosta. Faça um esforço nesse sentido. Orar por ele antes de dormir ajuda muito. Ter misericórdia dele, ter pena da história que ele construiu para si mesmo, porque a lei vai alcançá-lo indiscutivelmente. E assim, todos nós somos almas submetidas a um grande mecanismo da vida. A gente às vezes tem erros numa área, outros tem na outra. Todos nós somos dignos de misericórdia. Então, orar por ele vai fazer muito bem para ele e para você. E faça todo o esforço que você puder para construir um futuro melhor, para que esse passado não seja tão presente e você consiga ser feliz, porque você não precisa carregar o tempo todo uma história tão amarga até os dias de hoje, depois de tanto tempo.